Olá, turma, tudo bem? Bom, a aula de hoje é sobre o capítulo 6 da Matemática 1, que vem falando sobre monômios. Então, nós vamos aprender um pouquinho o que seria um monômio e como efetuar operações entre eles. Então, vamos para o próximo vídeo entender um pouquinho sobre isso. Eu coloquei aqui para vocês o conceito de um monômio. Monômios são expressões algébricas formadas por um único termo, constituído por duas partes e por uma multiplicação de números e variáveis, ou seja, números e letras. Então, vamos entender melhor esse conceito? Eu vou sublinhar aqui, sublinhar não, eu vou envolver para que vocês entendam. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Pronto, ó, envolvi. 12AB. 12AB é um único termo, só tem um único termo aí, constituído de número e de letra e multiplicações entre eles, ok? Então, é considerado um monômio. É uma expressão algébrica, eu tenho número e eu tenho letra, e eu tenho essa multiplicação. Segundo exemplo, 2x2 é um único termo? Um único termo. Tem um número, tem uma letra e tem uma multiplicação entre eles, então é um monômio. Terceiro exemplo, 4y. Eu tenho um único termo, 4 vezes y. Então, eu tenho uma multiplicação. E, por último, menos x ao quadrado, y ao cubo. Eu tenho letras e tenho multiplicações entre eles. Quando eu não tenho nenhum número representado na frente, eu sei que é o número 1. Tá? Então, o número 1 aí, ele está implícito, ele está escondido, eu não tenho necessidade de colocar. Mas a multiplicação somente entre letras também é considerado monômio. Eu tenho um único termo e tenho multiplicações entre as letras. Tranquilo, né? Então, monômio é um único termo. Nesse único termo, eu vou encontrar número ou letras ou número e letras, ok? Então, vamos aqui embaixo, ó, eu vou sublinhar. Eu tenho aqui 2x, 4ab, 10x2. 2x é um monômio? É. Eu tenho número e eu tenho letra. 4ab é um monômio? É. É um único termo constituído por número, letra e multiplicações entre eles. Por último, 10x ao quadrado é um monômio? É. É um único termo constituído por uma letra, por um número e uma multiplicação entre eles. Outro exemplo aqui de não sou monômio. Então, olha só, eu vou sublinhar. 3x mais 5ya mais 2y. Não sou monômio. Professora, a senhora acabou de falar que para ser monômio tem que ter letra ou número e tem que ter uma multiplicação entre o número e a letra? Ok. Só que aqui o que acontece? O 3x sozinho, ele é um monômio. O 5ya sozinho, ele é um monômio. O 2y sozinho, ele também é um monômio. Por quê? Cada um configura um único termo e eu tenho letra e número. Só que aí eu não tenho um único termo, porque aqui eu estou somando, eu estou fazendo uma adição entre eles, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho quantos termos? 3 termos. Então, eu já passo a ter um trinômio e não mais um monômio. Tá? Então, aqui não configura monômio por causa disso, porque eles estão juntos. Eu tenho 3 termos juntos, então eu tenho um trinômio. Tranquilo, né? Nós vamos entender melhor no próximo vídeo. Vamos lá. Como sabemos se dois monômios são semelhantes? Bom, presta bem atenção. Para que os monômios possam ser semelhantes, a parte literal, ou seja, a letra, elas têm que ser idênticas, iguaizinhas. Então, eu coloquei vários exemplos aqui. Por exemplo, 3A e 4A são monômios semelhantes? São, porque a parte literal, ó, eu vou sublinhar aqui para você, a parte literal é a letra. Aqui eu tenho letra A e aqui eu também tenho letra A. Então, são idênticos? São. Então, são semelhantes. Embaixo eu tenho 3A, então eu tenho A aqui, ó, vou envolver. E aqui eu tenho A ao quadrado. A é a mesma coisa que A ao quadrado? Não. Então, não são semelhantes. Por último, x ao quadrado, ó, x ao quadrado, y ao cubo. Aqui eu também tenho, ó, x ao quadrado, ó, x ao quadrado, y ao cubo. São semelhantes?
São idênticos, então são monômios semelhantes. Então, para eu descobrir se o monômio é ou não semelhante, basta eu olhar a parte literal, ou seja, basta eu identificar as letras. Se elas forem exatamente idênticas, esses monômios são semelhantes. Muito fácil, né? Então, vamos para o próximo vídeo. Bom, aqui nós vamos aprender a somar e subtrair os monômios. Olha o que eu coloquei. Devemos efetuar a soma ou subtração dos coeficientes numéricos entre os monômios semelhantes. Então, olha só. Na adição e na subtração de monômios, eu só posso fazer se os monômios forem semelhantes, se eles forem idênticos. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó, vou envolver de novo. Esse primeiro exemplo aqui, ó. 5x2 menos 3ay ao cubo mais 7x2 mais ay ao cubo. Olha o conselho que eu vou dar. Primeira coisa, eu vou procurar os monômios semelhantes e vou colocar um do lado do outro. Eu vou arrumar esses monômios. Então, vamos lá. 5x ao quadrado, eu tenho que procurar algum monômio que eu tenha essa parte literal aqui, ó, idêntica, 5x ao quadrado. Então, onde eu encontro isso? Aqui, ó, tá vendo, ó, 7x ao quadrado. O que eu fiz? Eu coloquei os dois juntos, ó, 5x mais 7x ao quadrado. Continuando, agora eu tenho ay ao cubo, aqui também ay ao cubo. Então, eu trouxe, ó, acompanhado do sinal, menos 3y menos 3ay ao cubo, e aqui, ó, ay ao cubo. Pronto, arrumei, agora eu posso somar. Lembrando, eu só posso somar e subtrair se o monômio for semelhante. A operação, ela só é feita entre o coeficiente, ou seja, ela só é feita entre os números. A parte literal eu vou manter, eu vou repetir. Então, ó, 7 mais 5, 12. X ao quadrado, vou manter, vou repetir. Aqui, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 e a parte literal, ó, eu vou manter. Muito fácil, né? Vamos para o próximo vídeo. Bom, grau de monômio. Como é que eu faço para resolver o grau de monômio? Muito simples. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Para dar o grau do monômio, basta eu somar os expoentes da parte literal. Então, assim, vamos lá. 6a. Quem é a parte literal? Não é letra A? Quem é o expoente? Já aprendemos isso em potência. Quem é o número que está em cima do A? Quando não tem nada, é o número 1. Então, qual é o grau? Vou envolver aqui, ó. Qual é o grau desse monômio? Grau 1. Embaixo, 6a ao quadrado. Quem é a parte literal? A letra A. Quem é o expoente da letra A? O 2. Quem é o grau desse monômio? Grau 2. Vamos pular aqui para esse aqui, ó, que eu vou envolver, ó. 6a ao cubo de B. Eu falei que para achar o grau de um monômio, eu tenho que somar os expoentes da parte literal, ou seja, eu somo os expoentes das letras. Quem é o expoente da letra A? 3. Quem é o expoente da letra B? 1. 3 mais 1, 4. Qual é o grau desse monômio? Grau 4. E por último, 6a5b2. Quem é a parte literal? AB. Quem é o expoente do A? 5. Quem é o expoente do B? 2. 5 mais 2, ó, 7. Muito fácil para achar o grau do monômio, né? Agora, a gente tem aqui, ó, grau de um monômio em relação à variável. O que isso significa? Preste atenção. Eu já aprendi que o grau desse monômio aqui, ó, 6a ao cubo B, é 4. Por quê? Eu tenho 3 na variável A e tenho 1 na variável B. Eu vou somar. 3 mais 1, 4. Então, o grau desse monômio é grau 4. Agora, como é que eu identifico o grau em relação à variável? Qual é o grau em relação à variável A? 3, terceiro grau. Qual é o grau em relação à variável B? 1, primeiro grau. É o expoente que está em cima da letra, que está em cima da variável. Muito fácil, né? Então, vamos para o próximo vídeo.
Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos lá. 2A mais 7A. São monômios semelhantes? São, porque a parte literal do primeiro é a letra A, ó, é a letra A, e a parte literal do segundo também é a letra A. Então, o que eu faço? Somo apenas os números e mantenho a parte literal. 7 mais 2, 9A. Embaixo, 5x menos 2x. 5 menos 2, 3. A parte literal eu mantenho, ó, vou repetir. Tranquilo, né? 10AB menos 9AB. 10 menos 9, 1. AB eu vou manter, ó. Eu não preciso colocar o número 1 na frente, tá bom? Ah, se eu colocar tá errado? Não, mas não é necessário. 6 menos 9, menos 3. A parte literal, que é o y, ó, mantenho, ok? 7BC mais 3CB. Ah, professora, mas aí não são monômios semelhantes. São sim, só estão invertidos, mas são semelhantes. Eu tenho BC aqui, ó, e tenho BC aqui também. Então, é só somar 7 mais 3, 10, BC, ou CB invertido, sem problema, tá vendo? Aqui, menos 12 com menos 10, devo 12, devo 10, devo quanto? 22. E vou repetir a parte literal x e y. Muito fácil, né? Agora, quando for assim, ó, nesse caso aqui em cima, 2x ao cubo mais 3x ao cubo. Não tem problema. São monômios semelhantes? São. A parte literal é x ao cubo desse primeiro termo e a parte literal desse segundo também é x ao cubo. Então, eu vou somar os números, ó, 2 mais 3, 5, e a parte literal eu vou repetir. Eu mantenho ela aqui. Muito fácil, né? Então, vamos para o próximo vídeo. Com essa aula de hoje sobre monômios, grau do monômio, coeficiente, parte literal, adição e subtração, podemos já fazer os exercícios da página 260, que é os conceituais, em diante, tá? 260, 261, conceituais e contextualizado. Combinado? Bom, vocês sabem que nós temos acesso lá no portal ao gabarito. Mas vamos combinar o seguinte: pega o livro, tenta fazer. Só dessa maneira você vai ter certeza se você entendeu ou não essa aula de hoje. Combinado? Depois vocês vão utilizar o gabarito como auxílio para saber o que você acertou e o que realmente você não conseguiu desenvolver, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem lá na escola web. Combinado? Que eu respondo. Beijo, até a próxima aula.